Olá a todos! É um prazer encontrar vocês novamente em nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem despertado muito interesse e curiosidade: fundos imobiliários para iniciantes. Aqui, no nosso espaço dedicado ao conhecimento financeiro e crescimento pessoal, estamos sempre em busca de informações que possam transformar sua jornada de investimentos. Neste vídeo, vamos explorar de forma detalhada tudo o que você precisa saber sobre este tipo de investimento, desde suas vantagens até como dar os primeiros passos nesse universo fascinante. Então, se preparem para absorver conteúdo valioso que pode abrir portas para uma jornada financeira mais próspera e segura. Vamos lá! O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são investimentos coletivos em empreendimentos imobiliários, funcionando como um condomínio de investidores que aplicam recursos em diversos tipos de imóveis, como escritórios, shoppings, galpões logísticos e residenciais. Ao investir, você se torna cotista, recebendo rendimentos proporcionais às suas cotas pelos aluguéis e valorizações. Essa forma diversificada e acessível de investimento no setor imobiliário evita os custos e a burocracia da compra direta de imóveis. Os rendimentos, geralmente mensais, são isentos de imposto de renda, até o momento da gravação deste vídeo. No entanto, é crucial notar que esses investimentos apresentam riscos, como vacância dos imóveis, oscilações no mercado imobiliário e variações nas taxas de juros, exigindo uma análise criteriosa e a diversificação da carteira para mitigar esses riscos. Por que investir em fundos imobiliários? Uma grande vantagem é a diversificação automática em diversos imóveis, reduzindo o risco em comparação com a aquisição de um imóvel individual. Ao investir, você pode participar do mercado com pouco dinheiro. Com R$10 já é possível investir. Isso contrasta com a compra direta de um imóvel, que exige um capital significativo e envolve burocracias como escritura e registro em cartório, além de não garantir liquidez imediata para vendas rápidas. Por outro lado, os fundos oferecem liquidez diária na bolsa de valores, permitindo a compra e venda de cotas com facilidade e rapidez, inclusive por meio de dispositivos móveis. A rentabilidade pode vir dos rendimentos distribuídos e da valorização das cotas no mercado secundário, proporcionando ganhos adicionais aos cotistas. É importante estar ciente de que, em caso de venda com lucro, há um imposto de renda de 20% sobre o lucro, a ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Este imposto é calculado pela diferença entre o preço médio de compra e venda das cotas. Porém, prejuízos em vendas podem ser abatidos em futuras vendas lucrativas, com regras específicas para compensações. Prejuízo com fundo imobiliário só pode ser compensado com lucros em fundo imobiliário. Para isso, sempre declare os prejuízos em sua declaração de imposto de renda para compensações futuras. Ao investir em cotas de um fundo, você transfere a gestão do imóvel ao administrador, ficando livre de muitas responsabilidades burocráticas. Um gestor profissional é encarregado de estratégias como compra e venda de imóveis, locação, melhorias e gestão financeira, adaptando-se aos diferentes perfis e objetivos de investidores. Fundo imobiliário de tijolo. Investem diretamente em imóveis físicos, como edifícios comerciais, galpões logísticos, shopping centers, entre outros. Os rendimentos desses fundos provêm principalmente dos aluguéis pagos pelos locatários desses imóveis. Esses fundos são interessantes para quem busca uma renda recorrente e estável, além de potencial valorização do patrimônio imobiliário ao longo do tempo. Geralmente a avaliação do valor dos imóveis que compõem este tipo de fundo é realizada uma vez ao ano. É esperado que ao longo dos anos essa avaliação do patrimônio seja positiva, gerando acréscimo patrimonial aos cotistas. Dentro do tipo fundo de tijolo, existem categorias distintas como fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, fundos de agências bancárias, fundos de edifícios comerciais e outros. Fundo imobiliário de papel. Nesse tipo de fundo, os investimentos são feitos em instrumentos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliário (LCI), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e debêntures de empresas do setor. Os rendimentos desses fundos vêm dos juros e correções monetárias desses títulos.
São indicados para quem busca retornos atrelados ao desempenho do mercado financeiro e menor exposição direta aos imóveis físicos. Diferentemente do fundo de tijolo, o valor patrimonial do fundo de papel é tido de forma quase que automática, ou seja, o patrimônio do fundo é tido pelo valor dos títulos de recebíveis que ele possui em carteira. Fundos híbridos. Esses fundos combinam investimentos em imóveis físicos com investimentos em instrumentos financeiros do mercado imobiliário. Essa combinação busca oferecer uma diversificação maior ao investidor, equilibrando os rendimentos provenientes dos aluguéis com os retornos financeiros dos títulos. São indicados para quem busca um meio-termo entre segurança e rentabilidade, aproveitando o potencial de valorização dos imóveis e os rendimentos financeiros. Fundos de fundos. Aplicam seus recursos em outros fundos imobiliários. Essa estrutura permite aos investidores terem acesso a uma carteira diversificada por meio de um único fundo. Em outras palavras, você está indiretamente investindo em uma variedade de ativos que estão presentes nas aplicações dos fundos de fundos. Estes fundos podem ser uma opção interessante para investidores que buscam diversificação e gestão profissional de seus investimentos, pois os gestores são responsáveis por selecionar e alocar os recursos nos fundos imobiliários que oferecem as melhores oportunidades de retorno dentro de uma estratégia pré-definida. Algumas pessoas não gostam deste tipo de fundo, pois de certa forma você acaba pagando uma taxa de administração maior, tendo em vista que existe a taxa de administração do fundo de fundo e mais as taxas individuais de cada fundo imobiliário que compõe a carteira do FOF. Desvantagens. Já falamos sobre diversas vantagens dos fundos imobiliários. Porém, também existem desvantagens. É preciso ter em mente que investindo nesta classe de ativo você estará investindo em renda variável. O valor das cotas oscila conforme variação do mercado. Em geral, os fundos imobiliários tendem a ter variações de mercado menores em comparação com as ações de empresas na bolsa de valores. No entanto, há casos em que as cotas de fundos imobiliários experimentam quedas significativas. Alguns fundos, por exemplo, desvalorizaram mais de 60% em apenas um ano. É importante mencionar que os rendimentos não são garantidos e podem variar ao longo do tempo, dependendo da performance dos ativos do fundo e das condições do mercado. Isso significa que os investidores devem estar preparados para enfrentar períodos de volatilidade e possíveis reduções nos rendimentos, especialmente em cenários econômicos adversos. Como investir em fundos imobiliários? Investir em fundos imobiliários é acessível e simples. Primeiramente, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores que seja confiável e ofereça uma plataforma segura. É essencial também considerar as taxas de corretagem, sendo que muitas corretoras oferecem negociação sem taxas para ações e fundos imobiliários. Depois é necessário estudar os fundos disponíveis, considerando tipo, tijolo, papel ou híbridos. Os segmentos imobiliários, se comercial, residencial, logístico. A qualidade dos ativos, a gestão do fundo, histórico de rendimentos, taxas de administração e performance. Existem sites gratuitos com ferramentas que facilitam essa análise e permitem até mesmo comparações entre diferentes fundos. São sites que nos auxiliam bastante na tomada de decisão. Diversificar a carteira é crucial, escolhendo fundos de diferentes segmentos e com estratégias complementares para reduzir riscos e aumentar as chances de retorno. Evitar fundos com apenas um ativo ou concentração excessiva em um inquilino também é importante para um desempenho mais estável a longo prazo. Principais indicadores e termos. Entender alguns termos e indicadores é fundamental para uma análise eficaz dos fundos imobiliários. Vamos conhecer os principais. Dividend Yield. Indica o rendimento gerado pelos fundos em relação ao preço das cotas. É calculado dividindo o valor distribuído em dividendos pelo preço da cota e multiplicando por 100. Um dividend yield alto pode indicar um bom retorno para o investidor. Porém, máxima atenção a este ponto, jamais invista em um fundo tendo por base apenas este indicador. Vacância. A vacância em um fundo imobiliário refere-se à proporção de imóveis ou espaços não alugados. Uma vacância alta pode sugerir dificuldades na geração de renda, sendo recomendável buscar fundos com menor vacância para garantir maior geração de dividendos aos cotistas.
Esse indicador é dividido em vacância física, que representa os espaços fisicamente vazios, e vacância financeira, que ocorre quando o espaço está ocupado, mas o aluguel não é pago pelo locatário. Preço sobre valor patrimonial, PVP. É o valor contábil de um fundo, calculado dividindo o patrimônio líquido pelo número de cotas. Este é um dos indicadores mais importantes, deve ser usado para avaliar se as cotas de um fundo estão sendo negociadas acima ou abaixo de seu valor real. O índice PVP igual a 1 significa que o fundo está sendo negociado pelo seu valor real de mercado. Quando o PVP está abaixo de 1, indica que o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor de mercado. Por outro lado, um PVP acima de 1 indica que o fundo está sendo negociado com ágio, ou seja, com um preço maior que o valor ideal. Alguns especialistas desaconselham a compra de fundos com PVP acima de 1,05, pois consideram que estão caros demais. No entanto, essa avaliação é subjetiva e varia conforme o perfil de cada investidor. Patrimônio líquido, PL. É o valor total dos ativos menos os passivos de um fundo. O PL é importante para avaliar a saúde financeira e a solidez. Quanto maior o patrimônio, tende a ter maior liquidez e maior capacidade de superar momentos adversos da economia. Liquidez. Este indicador é muito importante e nos mostra o volume financeiro diário que o fundo é negociado. Quanto maior é a liquidez, mais fácil podemos negociar suas cotas. Não devemos ter em carteira fundos que não possuam boa liquidez. Gestão e transparência. Por fim, é crucial destacar a importância da gestão do fundo. Opte por aqueles que mantêm uma gestão transparente e uma comunicação aberta com os cotistas. Certifique-se de que informações relevantes, como relatórios periódicos e especialmente o relatório gerencial, estão prontamente disponíveis, e que a gestora é transparente em relação às suas decisões e estratégias adotadas. Há casos em que fundos não fornecem o relatório gerencial, deixando o investidor sem orientação e sem clareza sobre como proceder. Tenha atenção com a taxa de administração e compare com outros fundos de mesmo segmento, procurando pela menor taxa de administração possível. Ao compreender e analisar cuidadosamente esses indicadores, você estará capacitado para tomar decisões mais acertadas. Além disso, é fundamental manter um acompanhamento regular após o investimento, ficando informado sobre o desempenho dos seus fundos. Esteja atento às notícias e eventos que possam impactar o mercado imobiliário e, por consequência, os fundos nos quais você investiu. Agora é a sua vez de agir. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de sugerir temas para os próximos vídeos, não hesite em deixar um comentário abaixo. Sua participação é fundamental para construirmos juntos um conteúdo relevante e útil para todos. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum conteúdo novo que estamos preparando para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Juntos, vamos aprender, crescer e prosperar no mundo dos investimentos.